Hoje quem está na minha mira é um músico que atualmente tem se dedicado aos trabalhos do empreendedorismo. Eu estou falando dele, Michel Almeida, que está aqui comigo, para ele contar tudo sobre o seu trabalho e também sobre a arte de empreender. Tudo bem, Michel? Tudo ótimo, Alex. Obrigado aí pelo espaço para a gente estar batendo esse papo aí. Legal, vamos lá. Tá certo. E é um prazer te receber aqui no programa, Todo tá bom, meu, Michel? todo meu. Olha aí, eu queria saber, né, pra gente já começar tendo uma base do seu trabalho, como músico, por exemplo, quando foi que você começou a ter relação com a música? Então, foi aos 10 anos de idade, ouvindo Eminem, né? O polêmico rapper, né? E foi bem novo, né? Foi bem novo, 10 anos de idade. Eu já ouvia lá os primeiros trabalhos dele, né? E eu fui me inspirando. E aí, através dele, eu comecei a fazer composições de rap. Eu tinha alguns grupos na época, já novinho, com 10 anos, mas eu já tinha alguns grupos de rap. Eu era o cara que juntava a galera, fazia composições, né? Já desde cedo. E aí isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Esse foi o meu primeiro contato, assim, o contato real mesmo com a música. Sem ouvir por hobby, mas assim, ouvindo com profundidade e ter uma relação com a música mesmo mais ampla. Certo, agora o Eminem, né, como você tem ele como uma referência, um grande rapper americano e tudo mais, como você mesmo disse, ele é bem polêmico, Bastante. né, tem uma personalidade forte e tudo mais Bastante. no meio do cenário musical. E eu queria saber, assim, seus pais apoiaram você ouvir o Eminem, já que de repente podia ser considerada aí uma má influência? Né, pela idade. Então, na verdade não, eu não tive problemas por assim ser uma coisa internacional. E os meus pais, eles não entendiam muito o que a música estava dizendo, então eu aproveitei eu aproveitei essa brecha aí. E como eu falei pra você, né, eu comecei a fazer composições musicais, então eu fui me desenvolvendo artisticamente ouvindo ele. Então eles enxergavam mais o meu lado assim, musical, eu estava escrevendo, eu estava fazendo uma coisa, né, realmente artística que poderia dar bons frutos, como deu, né? Eu trabalho com música até hoje, então eles enxergaram mais o lado positivo e não viram como um perigo, não. Agora, como músico, quais são os instrumentos que você toca, né? Quantos instrumentos? Eu sou músico, eu toco violão, foi o meu primeiro contato assim, com o instrumento, porque eu era do rap, né? E no rap você tem mais a batida pronta, né? Ou composta por algum DJ, mas você em si, o rapper ele não tem esse contato tão profundo em produzir batidas. Então eu senti uma carência, isso é uma necessidade pessoal minha, acho que não é todo rapper que pode ser que sinta isso, mas eu senti uma certa carência em me aprofundar, entender a batida, como entrar nos tempos certos da música para poder cantar, fazer os improvisos, então eu fui procurar um instrumento assim, popular e de fácil uso, para assim, você poder transportar para qualquer lugar, né? Diferente de algum instrumento que dependa de caixa de som, que é a guitarra, né? Então eu fui pro caminho do violão e nele fiquei fazem 10 anos hoje que eu toco violão, comecei com 17, estou com 27 anos. Você também dá aula, né, de Dou violão? aula de violão para pessoas iniciantes, pessoas que não sabem nem pegar no violão, então eu passo os primeiros acordes, os primeiros ritmos, consigo fazer a pessoa tocar e cantar ao mesmo tempo, entender de afinação, dar os primeiros passos mesmo com o instrumento. E a partir de quando o empreendedorismo ele entrou na sua vida? Então, eu tenho isso desde cedo, né, Alex? Com o meu pai ele é pintor de parede, né? Ele trabalha no ramo há 40 anos. Então, eu sempre tive aquele perfil em casa do pai que trabalha, que é o patrão e não que tem um patrão, né? Então, eu via ele já desde cedo fazendo a coisa acontecer. Então, eu já tinha esse contato já desde criança também. Desde criança eu já tinha isso aí. Mas espera aí, o que veio primeiro na sua vida? Foi o Michel empreendedor ou o Michel músico? Eu acredito que dá para dizer que os dois ao mesmo tempo, porque todo músico também é empreendedor. Quando você tem um músico que ele canta, ele toca e ele compõe músicas, ali ele já está criando uma canção, né? Muitas vezes totalmente diferenciada, então isso já é uma criação de uma inovação, né? Então, de certa forma, todo músico é um empreendedor também. Então, as duas coisas na minha vida se desenvolveram simultaneamente. Assim, agora para ficar mais claro pra gente, porque a música, a gente sabe que é uma arte, né? Isso. Agora, o empreendedorismo, ser empreendedor, você considera ser uma arte também? Eu considero por ter traços de personalidades semelhantes, o empreendedor do músico ou do artista, já generalizando, né? O artista e o empreendedor, eles têm que ter ação, ousadia, eles têm que ter uma certa resiliência, porque tanto o empreendedor quanto o músico, que não deixa de ser empreendedor,
eles passam por um processo assim de dificuldade inicial, que é você sair de um processo de invisibilidade, ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz ou o que você acredita, e você passa a pegar o seu trabalho, o seu produto ou o seu projeto e expor às pessoas. E aí saber aí, nesse ponto, se isso vai ter algum consumo, se alguém vai sentir a necessidade de consumir aquilo que você está fazendo. Então esses traços de personalidade são iguais, tanto para o artista quanto para o empreendedor. Ação, ousadia, a persistência, a não desistência. Se você não tiver essa garra, você não consegue fazer. No cenário musical, o que é que mais te fascina, por exemplo? Olha, Alex, o que mais me chama atenção no cenário musical é principalmente a parte onde você tem uma versatilidade e uma força de se expressar muito grande. Isso para mim é o essencial. Então, para mim que já escrevo desde cedo, hoje eu estou um pouco afastado de composições, mas eu escrevia bastante. Comecei no rap, depois eu tive uma experiência com pop, sendo no violão, né? Sertanejo, eu toco bastante também. Então, assim, essa parte de você poder colocar no papel aquilo que você pensa, aquilo que é a tua opinião, isso para mim é uma liberdade legal. Você poder fazer o seu trabalho e expor ao público de uma forma artística. Então, de uma certa forma, é o que mais me chama a atenção esse lado, a força de expressão. Já no meio empreendedor, o que te fascina, o que te move, o que te motiva a estar nessa área? A parte principal para mim, Alex, na parte do empreendedorismo, daria para dizer que é similar ao musical mesmo. É eu poder fazer um projeto onde eu posso criar, inovar, com liberdade para fazer isso. Às vezes dentro de uma empresa, de uma firma, não importa o tamanho, você não tem a liberdade de poder dar qualquer tipo de palpite ou ter qualquer tipo de iniciativa. No empreendedorismo você já pode fazer isso com uma tranquilidade. Dando certo o negócio ou dando errado, você tem essa liberdade. Legal se der certo, porque daí a coisa prospera, mas se der errado você também tem a capacidade de aprender com o seu erro e se refazer. Então você tem uma liberdade, você consegue se reconstruir fazendo esse tipo de trabalho. É um desenvolvimento pessoal enorme que é o que mais chama a minha atenção. Hoje em dia, qual que é a maior dificuldade que o empreendedor ele encontra justamente para empreender? A própria cabeça dele. Se na cabeça do empreendedor ele ficar colocando dificuldade, eu não consigo prosperar por causa de presidentes, por conta de economia do Brasil, por conta de crise. Isso existe faz muitos anos, não é de agora. O Brasil, acredito eu que nunca teve um dia no Brasil que não houve uma crise. E mesmo em tempos de crise tem empresas prosperando, crescendo, alavancando, inovando, que é importante. Uma empresa não vive se não tiver inovação, né? Então, assim, a barreira maior é a própria cabeça do empreendedor. Se ele não colocar na cabeça dele que ele pode fazer aquilo e buscar como fazer, ler um livro, ver uma palestra, ter um mentor, que é muito importante, e ter a capacidade de passar por cima da adversidade, porque eu costumo falar que nada é fácil na vida, nem dormir. Tem gente que tem insônia, tem gente que não consegue dormir se não tomar medicamento. Então, assim, se você for usar o argumento de que as coisas são difíceis e por isso eu não vou empreender, logo você não vai conseguir fazer nada. Certo. E daqui pra frente, Michel, o que é que você almeja para sua carreira, para sua vida, tanto na área musical como na área empreendedora? O que você pensa? Então, Alex, em agosto, dia 10 de agosto, foi o meu aniversário, foi exato o dia que eu fiz a minha primeira apresentação acústica ao vivo, numa festa de uns amigos meus também, né? E essa carreira eu dei uma breve pausa nela por conta de fazer alguns outros trabalhos. Continuo sendo músico, mas hoje o meu lado empreendedor está um pouco mais em alta, né? Não está equilibrado 50% cada lado. Está mais aflorado. Está mais aflorado o empreendedorismo em 70%, 80% e a música um pouco menos. Então eu continuo com as aulas no período da noite, eu tenho alunos que eu atendo, né? Em 1 ano e meio eu atendi 40 alunos. E aí eu quero dar continuidade nessa parte musical. Estou com um projeto no empreendedorismo e estou aberto até a mais algumas propostas, estando ao meu alcance em questão de capacidade intelectual de poder abraçar a ideia e tanto de tempo, que é muito importante, né? Não adianta só querer, você tem que poder ter o tempo para poder atender aquela necessidade, né? Aquele projeto. Bacana. Agora eu quero mostrar para vocês também, né? O Michel vai poder falar aqui um pouco mais também com mais propriedade do que eu, claro. A gente está aqui no Natura Park, que é excelente, o espaço é maravilhoso, como vocês estão vendo aqui. Você que tem mais propriedade do que então, eu, né? O Natura Park é um lançamento aqui em Itu. Ele é um conceito espanhol de empreendimento, de apartamentos decorados. Ele tem uma ampla área verde, que é o grande diferencial dele, né, Alex? Se o pessoal quiser visitar, a gente está aqui de portas abertas. Vai ser um prazer recebê-los aqui. Tá aí o convite para vocês, então.
Bom, Michel, agora no programa chegou o momento que você precisa responder a pergunta bomba. Você está preparado? Opa, nasci pronto. Olha aqui, ó. Que bom, então. O que é que a gente preparou pra você? Ô, louco, isso Uma aqui não é bomba. história de verdade não, Eu né? espero que não, viu? Tomara que não. Ô, louco. Preparado, então? Pode mandar. Olha aí. Vamos lá. Atualmente, muito se debate sobre a legalização dos cassinos no Brasil, né? O que levanta uma enorme polêmica. Uns dizem que não aprovam pelo fato de que os jogos eles são viciantes, enquanto outros aprovam porque a renda dos cassinos ajudaria economicamente a situação financeira do nosso país. E você, né, como empreendedor, eu queria saber sua visão sobre essa polêmica, se você concorda, discorda e por quê, né? Alex, eu acredito que todo tipo de atividade legalizada ou não que cause vício é nociva, independente do ramo de atuação dessa atividade, né? Eu acredito que o perigo está no vício e não na atividade em si. Então tem pessoas que participam de jogos de cassino com uma certa moderação e não adquirem aquele vício de gastar o que não tem, criar uma dívida, né? E acabar até indo pro buraco, digamos assim, né? E como tem pessoas que acabam altamente se viciando. Então eu, particularmente, eu não tenho vício em jogos, não participo de nenhum, né? Eu sou um pouco reservado com essas coisas, mas eu não critico ou elogio. Eu diria para você que é a consciência de cada um. Agora, em parte da economia do país, a gente tem várias maneiras, né? Não sendo só jogos, que podem contribuir com o crescimento da nossa cidade, né? Do nosso país em si, né? Então tem várias outras formas aí, menos nocivas que jogos, né? Que poderiam ser melhores avaliadas aí para poder estimular a população a algo mais legal, mais saudável e mais interativo. Tá certo, então. Respondida aí, pergunta bomba. Nem foi tão difícil. Não foi, tá tranquilo aí. Achei que fosse pior, Não, né? nem chegou a explodir, né? Ah, que Tá bom, tranquilo. então. Geralmente, quando ela não explode, é porque foi muito bem na pergunta. Pô, obrigado, Alex. Eu Bom, agradeço. com a pergunta bomba, a gente vai chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer sua presença aqui no programa, Alex, tá bom, eu que Michel? agradeço o espaço. E também já quero desejar mais sucesso para sua carreira, tanto no meio Opa. musical, no meio empreendedor, tá bom? Obrigado, eu agradeço também aí a sua competência como jornalista. Recomendo aí que vocês assistam sempre o canal do Alex, está sempre com excelentes convidados. Eu conheço a maioria dos convidados que você já entrevistou, sou amigo de vários deles. Deixo aqui um abraço para todos aí no fundo de coração de cada e é nóis. Tá certo então, pessoal. A gente acabou de conferir aqui a entrevista com o Michel Almeida. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta semana que vem com muito mais pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, galera.